Fala, minha gente, tudo certo? Bom, vou falar mais baixo hoje que a minha voz tá indo pro saco, então vou tentar conversar com a galera para não forçar tanto a voz, beleza? Esse vídeo é para Zapay, 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 o aplicativo gratuito que te ajuda a pagar o IPVA. É simples, tu baixa o app, aqui na descrição no primeiro comentário, não vai pagar nada. Na hora de fazer a consulta, colocando a placa do teu veículo, tu vai fazer uma consulta gratuita. Se tiver que pagar alguma coisa, tu paga em 12 vezes no cartão de crédito. Beleza? Aí sim tu vai usar o pagamento do cartão de crédito. Mas, se tu quiser ter desconto, o JB Filho 20 é meu código promocional que te dá um desconto nas taxas desse pagamento. Na descrição no primeiro comentário tem o link, beleza? Gente, olha só, o Grêmio confirmou uma lesão no tornozelo do João Pedro, lateral que vai ter que operar. A gente ainda não tem uma confirmação exata, mas fala assim recuperação de meses. Há quem diga que até 4 meses do João Pedro fora dos gramados. Isso significa que ele está fora não só agora, como depois da parada. É uma lesão grave. O João Pedro está fora, o João Lucas também, e o próprio Igor Serrote se recupera de uma fratura na mão. E isso indica que Mano, para essas próximas partidas, terá que usar ou Ronald ou Gustavo Martins na lateral direita improvisados. Não vão usar ou não vai usar jogador da base. O Mano já disse que deve fazer uma linha com uma espécie de 3 zagueiros e liberar o Marlon, fazendo uma situação até para proteger Kahneman e Wagner Leonardo, que são 2 zagueiros canhotos. O detalhe dessa história é que o João Pedro acaba de renovar o contrato. É tudo justo, o cara fez por merecer. Renovou até final de 2027 com o Grêmio. Tem final de 25, 26, 27, renovou. Vidiaçante também, tá? Nesse final de semana anunciou, era uma coisa que a gente já sabia desde a proposta recebida por ele para jogar no Palmeiras no começo do ano. O Palmeiras acenou com 8 milhões de dólares. O Grêmio sabia que tinha que melhorar o contrato do Vidiaçante e agora passa renovando com ele até final de 2029. Esse sim é bem maior. O Vidiaçante é uma peça importante, tá ganhando bem e tudo mais. Desses gringos, porque vários dos gringos vêm para cá, o Grêmio até paga bem por eles, mas o salário é bem defasado perto do que se ganha no Brasil. E aí vários desses precisam ir renovando. O Vidiaçante é um exemplo clássico. Agora, falta renovar com o Cristaldo, ou faltava, ou ainda está pendente. A direção não consegue. O que eu recebi é que o Cristaldo ganha menos de 400, porque vem de uma outra realidade. O Grêmio queria passar para na casa dos 600, ele está pedindo 800 mais. É isso que se fala no bastidor e por isso que não chegaram a um denominador comum. E no meio dessa história toda ele nem mais é titularíssimo, embora o Mano tenha garantido que vai dar uma espécie de, vamos dizer assim, continuidade para ele a partir de agora. Bom, mas é isso, o João Pedro está lesionado. Para quem pergunta ainda sobre DM, saiu uma matéria hoje, a gente tem a confirmação de que o Gabriel Max está voltando esta semana para treinar com bola. Vai pelo menos poder fazer atividades no CT. Na verdade, treinar no campo de CT, calçar chuteira, começar aqueles trabalhos mais tranquilos. Mas assim, treinar com o time principal, estar à disposição do Mano, se for o caso, se for esta a situação, só após parada, só depois da parada, então assim, esquece ele pelo próximo mês, agora não vai acontecer. Gente, olha só, uma informação que vem da Serra, é confirmada pelo Juventude, não pelo Grêmio, mas o Juventude confirma que o Grêmio sondou a situação do volante Kaique, aquele mesmo que o Inter já quis, que o ano passado foi bem no Juventude, começou super bem no Campeonato Gaúcho, depois se lesionou, teve uma lesão grave, uma lesão de joelho, teve que operar e só agora voltou aos gramados. Voltou agora, nesse mês ou no último mês, jogou pouco. O contrato dele é até final de 2025 com o Juventude. Existe um interesse gremista na contratação desse jogador que olhou a situação dele, mas não avançou porque o Ju disse, cara, eu não tenho interesse em negociar, afinal de contas, qualquer que seja o valor, já não é mais um menino, ele tem quase 30 anos já está mais perto dos 30 do que dos 20, e automaticamente o Juventude diz, cara, o contrato com ele é só até dezembro, o Grêmio não vai pagar uma grana boa, eu preciso do jogador, tenho que tentar me manter a Série A, não tenho intenção de liberar. O Grêmio, imagino, também não fez uma força danada, porque o Kaique, né, não é o Tony Kroos, e automaticamente essa negociação não deve prosperar. Mas aqui vem uma pista, o Grêmio está atrás de um primeiro volante, homem posicionado, para a situação, para a abertura do meio campo. Um volante. Lembra que o Mano disse, olha, torcedor tem que entender que nós não vamos contratar jogadores badalados, não vão ser contratações valiosas, mas porque não tem a grana. Vão ser contratações pensando o seguinte, bom,
eu preciso dessa característica, então trazer essa característica. Ah, um volante marcador, os volantes do Grêmio não são tão posicionados, não são tão, né, o Dodge é mais, né, magrinho e tal, precisa de um cara mais forte fisicamente, contrata. O Mano já disse que precisa de um terceiro de meio. Já tem o Monsalve e o Vidiaçante, o Vidiaçante não, o Monsalve e o Cristaldo, que fazem essa função de quarto, precisa de um terceiro para auxiliar na armação do time, vai contratar esse jogador. Então essas características são importantes a gente ficar vendo. Ainda sobre o primeiro volante, que não deve ser o Kaique, é o que tudo indica, pelo menos por enquanto, o Rafael Carioca tem uma informação de oferecimento dele. Aos 35 anos, ele se despediu finalmente, depois de 8 temporadas, com a camisa do Tigres do México. Tanto que o Tigres veio aqui e comprou o Rômulo do Inter na virada do ano, já sabendo que não iria renovar com o Rafael Carioca. Ele saiu, está sendo oferecido para os clubes. Recentemente o Galo, o Botafogo e agora o Grêmio. A gente ouviu que teve um oferecimento, mas a verdade é que não vai para frente, ou pelo menos não deve ir para frente essa negociação, foi só um jogador oferecido. Só que, né, daqui a pouco tem que tu cair, tenta outro. Tem o Rafael Carioca aqui, vai tentar o Rafael Carioca, que hoje está livre no mercado e poderia vir. Mas essa é a informação. O Grêmio está atrás de um primeiro homem de meio campo eu acho que a principal leitura que a gente pode ter do fato é essa, através dessa consulta com o Juventude. Ah, um detalhezinho sobre isso, tá? O Ju também tá vazando que o Grêmio, na conversa pelo Kaique, consultou a situação do Abner, zagueiro 21 anos, destro, jogador que é uma das sensações do Juventude, até no último jogo contra o Inter, por exemplo, ele foi reserva aqui, tá? Mas ele tá indo pro Botafogo. O Botafogo tá pagando 14 milhões de reais pelo Abner. Tá botando uma boa grana. Então não é o jogador que o Grêmio vai comprar aí pra zaga pra ser o zagueiro pela direita que a direção gostaria de contratar, até porque o Mano Menezes tá tendo que botar 2 jogadores destros no lugar. Gente, quero fechar aqui com 2 situações, 2 informações do jogo de ontem. Primeiro, eu até não falei no resumo do vídeo do Mano, o Mano foi questionado sobre a declaração do Filipão, que deu uma declaração na ESPN falando aquela situação grave que eu comentei aqui. Olha, o trabalho está sendo maior do que se imaginava, o Mano Menezes está tendo que ensinar para os jogadores como se posiciona em lateral, como se posiciona quando está vencendo uma partida e está nos minutos finais, coisas básicas do futebol que ele não imaginava que se faria num time profissional, num time principal e não de base. E aí o Mano disse, não, tranquilo, é que o Filipão está acostumado a treinar Chelsea, a treinar a seleção de Portugal, ele desacostumou um pouco de como é que são as coisas aqui. E deu uma contemporizada, né? Eu disse no Debate Raiz, falei, olha, com todo respeito, o cara é uma lenda, o Filipão é uma lenda. Pessoal, eu já tinha gravado esse vídeo quando saiu a notícia que o Filipão estava no Rio para entrega do agasalho, simbolicamente do agasalho de treinador pro Ancelotti. Sim, ele foi convidado pela CBF como o último técnico campeão do mundo. Só colabora ainda mais a força que ele tem e tudo que engloba o quanto que as palavras dele são importantes. Eu tenho a máxima admiração por ele, mas se fosse qualquer outra pessoa falando, e isso também tem que colocar no contexto, seria uma crise. Como é o Filipão, deu uma acalmada e o torcedor também queria ouvir isso, que esse time é pouco inteligente, vamos trazer assim, é mais ou menos o que o torcedor queria ouvir e de alguma maneira isso acabou não sendo tão repercutido assim. Enfim, vou parar por aqui, porque é basicamente o que eu tinha para falar sobre essa situação. Desculpa pela voz, mas é o que temos por um momento, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.